Boa noite, me chamo Arthur. O que vou contar aconteceu com a minha família já faz algum tempo, e sempre que eu conto para alguém, nunca acreditam. Mas eu não ligo, porque eu estava lá e vi com os meus próprios olhos e sei que foi real. Finalmente as férias tinham chegado, e o meu pai tinha planejado uma viagem de carro até o sul do país. Eu estava muito empolgado, pois nunca tinha ido para lá. Não íamos a um lugar específico, íamos visitar várias cidades e ficar um tempo em cada uma. Numa delas foi onde aconteceu a minha história. Assim que chegamos na cidade, já era noite, fomos direto para o hotel nos registrar. Estávamos cansados e fomos para os quartos dormir. O meu pai e a minha mãe pegaram um quarto enquanto eu e o meu irmão pegamos outro. Assim que entramos no quarto, o meu irmão desabou na cama e dormiu por cima das cobertas mesmo. Depois de ter me preparado para dormir, eu apaguei a luz e fui dormir. Quando eram umas 2 horas da madrugada eu acordei com o som de passos no quarto. A janela estava fechada, mas a cortina estava aberta deixando entrar a luz que iluminava a fachada do hotel. Eu estava olhando a parede, então virei a cabeça para ver se era o meu irmão andando pelo quarto, mas ele estava deitado por cima das cobertas ainda, dormindo. Eu achei que o som podia ter vindo de fora e fechei os olhos para dormir de novo. Então ouvi o barulho de novo, estava vindo da direção do armário. Eu olhei e lá estava aquilo. Um bicho de 1,50 metros mais ou menos, muito magro e andava com as costas curvadas, dava para ver as vértebras através da pele dele. Eu fiquei totalmente apavorado e não conseguia me mexer. Ele estava andando na direção da cama do meu irmão, aquilo andava como se fosse uma galinha, com a cabeça virando para cá e para lá com movimentos rápidos. Era uma coisa grotesca. Quando ele chegou no pé da cama do meu irmão, o bicho começou a olhar e ele foi esticando a mão para encostar nele. Ele segurou o pé do meu irmão e depois soltou. De repente deu um pulo e subiu na cama. Aí ele começou a andar na cama usando os braços também, como se fosse um cachorro, e parecia que estava cheirando o meu irmão. Eu estava totalmente paralisado de medo. Não sabia o que aquilo era ou o que podia fazer. Então ele ficou de pé de novo, na cama do meu irmão em cima dele, com um pé de cada lado dele. Eu senti que se eu não fizesse alguma coisa naquele momento alguma coisa de ruim podia acontecer. Num pulo eu peguei a primeira coisa que eu encontrei, que foi o travesseiro, fiquei em pé na minha cama e soltei um berro e fiquei numa posição de ataque. O bicho olhou para mim e eu vi aqueles olhos brancos, sem pupilas nenhuma me olhando e aquela boca aberta como se ele estivesse rosnando com os dentes mostrando. Eu achei que ele ia me atacar, e foi aí que o meu irmão se virou e estendeu a mão até a lâmpada de cabeceira, acendendo a luz. E foi aí que a coisa mais estranha aconteceu. Quando a luz acendeu, o bicho simplesmente desapareceu. Eu olhei para o meu irmão, ele estava branco. Ele falou para mim que estava acordado, mas não conseguia se mexer. Ele ouviu os passos, sentiu o bicho pegar o pé dele e pular na cama, sentiu o bicho fungando ele e o bafo com cheiro de carniça, mas era como se ele tivesse paralisado, nem conseguia gritar para me chamar, mas depois que eu gritei ele conseguiu se mexer para virar e acender a luz. Nós reviramos o quarto todo e não achamos nada, nenhum lugar de onde aquilo podia ter saído ou para onde poderia ter ido. Nós deixamos a luz acesa e não conseguimos dormir o resto da noite. No dia seguinte pedimos para o meu pai para irmos embora para outro hotel e depois de muito trabalho conseguimos convencer ele. Eu não sei o que era aquilo e nunca mais tive nenhuma experiência sobrenatural, e nem quero ter. Mas vou ter pesadelos com aquela coisa pro resto da minha vida. Boa noite, me chamo Master. Essa história aconteceu comigo por volta do ano de 2002 e foi verídica. Um amigo meu tinha ido dormir em casa e nós fizemos tudo o que garotos de 15 anos fazem, jogamos videogame, vimos alguns filmes e falamos algumas besteiras. Já era quase 2 horas quando eu decidi ir dormir. O meu irmão e o meu amigo ficaram na sala vendo TV. Enquanto eu subia a escada, eu tive a impressão de que tinha alguma coisa me observando. Eu sinto isso muito aqui em casa. Eu geralmente fico assustado e nesse dia em particular eu fiquei muito assustado, como nunca tinha ficado antes.
Quando eu entrei no quarto eu fechei a porta para ter algum silêncio. Eu fechei a cortina da janela, mas o sentimento de que tinha alguma coisa me observando ficava cada vez mais forte. Eu apaguei a luz, me deitei na cama e estava começando a me ajeitar para dormir. Eu fiquei deitado de lado, e do jeito que eu estava dava para ver embaixo da cama do meu irmão, que fica do lado da minha. Quando eu olhei lá embaixo, eu vi alguma coisa me olhando, me observando. Tinha olhos vermelhos e parecia se aproximar de mim. Eu fiquei tão apavorado que eu saí correndo do quarto como eu nunca corri na minha vida inteira. Eu corri para o andar de baixo e falei para o meu amigo e para o meu irmão: tem alguma coisa debaixo da sua cama. Nós fomos para o quarto ver o que era e não achamos nada, não tinha nada embaixo da cama dele, nem embaixo da minha e nem no armário. Não achamos nada. A coisa poderia ter saído de lá e ido para o quarto do meu tio ou da minha mãe, mas nós não queríamos acordá-los falando que estávamos procurando um monstro embaixo da cama. Se passou muito tempo depois daquilo e está tudo aqui em casa. Eu não tenho mais aquelas impressões estranhas, mas eu nunca mais olhei embaixo da cama do meu irmão antes de dormir. Tinha alguma coisa embaixo da cama do meu irmão naquele dia, e eu não sei o que era, e eu pretendo nunca saber. Mas aqui está um conselho para vocês: e nunca, nunca olhem embaixo da cama antes de dormir, nunca se sabe o que poderemos encontrar. Boa noite, me chamo Pedro, hoje vim lhe contar meu relato a vocês. Apesar de muitas histórias de casas assombradas que você ouver são sobre casas velhas e isoladas no campo, essa aconteceu, e ainda acontece, e em uma casa praticamente nova, construída em um bairro decente de São Paulo. Por vários meses eu ouvi os meus amigos falarem sobre um fantasma na casa deles. Esta casa tinha cerca de 3 meses quando eu comecei a ouvir sobre as histórias do fantasma que ficava observando a família. Depois de eles morando lá por quase um ano eu acabei passando a noite na casa, já que eu morava muito longe e já estava escuro quando a conversa terminou. Então eu peguei o meu lençol, travesseiro e fui dormir na sala. A sala que eu fui ainda não estava muito bem acabada, era um escritório, mas tinha um bom sofá para dormir e eu tinha bastante privacidade. Depois de 2 horas de eu ter ido para lá dormir, eu acordei com uma música tocando. Parecia que estava sendo tocada por um rádio, do outro lado da casa. Como era uma casa bem grande, eu pensei que provavelmente deveria ser alguém que acordou e estava ouvindo música. Como eu já tinha acordado, resolvi ver quem mais estava. Eu me vesti e saí do escritório, e assim que eu coloquei o pé para fora, a música parou. O som do ritmo da música abafado pelas paredes tinha sumido de repente e a casa estava em total silêncio agora. Foi quando as coisas ficaram um pouco estranhas. Tendo ouvido as histórias do notório habitante fantasma da casa, eu naturalmente comecei a me sentir meio assustado, mas ainda assim curioso. Eu saí do escritório e fechei a porta entrando na sala principal no primeiro andar e atravessei ela em direção à cozinha. Enquanto atravessava a sala, eu vi algo pelo canto do olho, e quando eu virei para a janela, esperava que o que quer que fosse tivesse sumido, mas não sumiu. A imagem de um velho em uma jaqueta de couro e chapéu estava passando a menos de 1 metro da janela do lado de fora. Ele nunca olhou na minha direção, mas na frente dos meus olhos eu vi ele vir lá de fora e entrar na casa, atravessando a parede. Eu chacoalhei a cabeça, mas ele ainda estava lá. Ele começou a descer no chão como se tivesse uma escada ali, mas só tinha o assoalho de madeira. Depois daquilo eu pirei e resolvi me mandar da casa, mas enquanto eu me dirigia para a porta da frente uma brisa gelada me atravessou, como se tivesse um buraco na minha barriga. Eu congelei na hora. Depois de um tempo eu comecei a procurar pela porta de novo, mas antes que eu pudesse achar ela eu fiquei aterrorizado por uma névoa branca amarronzada subindo do chão, bem na minha frente. Eu podia sentir o cheiro peculiar de cigarro. Sabendo como os donos da casa tinham aversão a cigarros, eu fiquei mais preocupado ainda. Então a música começou de novo, baixa e rítmica. Depois de um tempo com a música tocando, um dos membros da família acendeu a luz, e eu a vi quando saiu do seu quarto e parou no topo da escada. Ela olhou para mim lá embaixo com uma cara de sono e me perguntou: por que você está tocando música a essa hora da manhã?
Eu literalmente não conseguia falar nada, simplesmente encolhi os ombros e fiz uma cara de que não sabia o que estava acontecendo. Algum tempo depois os outros 2 membros da família tinham acordado também, todos tinham ouvido a música mas não conseguiam achar de onde estava vindo. Depois de 10 minutos ela parou. Eu nunca mais dormi na casa deles, mas o meu amigo me fala que até hoje ele ainda ouve a música sendo tocada de noite e às vezes sente o cheiro de cigarro no ar.